Vamos lá, senhores, mais um tópico de direito constitucional. Nós vamos trabalhar nesse primeiro bloco aqui, vamos iniciar o nosso estudo acerca do tema direitos políticos, tá? Muito cuidado com esse tema, porque nós temos jurisprudências recentes, tá? Que vão ser cobradas em provas e você precisa estar a par de tudo, tá? Eu preparei um conteúdo aqui que é aprofundado, é o suficiente para você fechar aí qualquer prova de concurso público acerca desse tema. Vamos lá, sem muita enrolação. Senhores, primeira coisa, o que vem a ser, professor, direitos políticos? Direitos políticos falam do quê, tá? É o conjunto de regras constitucionais, né, que trata da participação do povo na vida política do país, do Estado, tá? Você vai aprender comigo que quem manda, quem é o chefe, quem tem o poder, você vai ver que é o povo. Tá? Não é o presidente da república, não é o governador, não é o prefeito no âmbito do município, é você. Você, cidadão, é você que vota, é você que escolhe o seu representante, então o poder está nas suas mãos, tá? A responsabilidade da condução do nosso país está na sua mão, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que a Constituição trabalhou isso aqui. O artigo 14, os alunos eles têm uma certa dificuldade em decorrência de algumas nomenclaturas que são utilizadas no dispositivo constitucional. Eu vou traduzir para você entender sem ter que decorar conteúdo, tá? Aqui você não decora, aqui você aprende. Então olha só, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Professor, não entendi nada. Vou traduzir isso aqui para vocês, tá? Então, olha só. Primeira coisa, quando eu falo em soberania, o que seria soberania? Soberania, senhores, é sinônimo de autodeterminação. O que é isso? É a capacidade que você tem de decidir, tá? Por exemplo, você que é um indivíduo que já trabalha, já é dono do seu próprio nariz, já é maior de idade, etc. Você não conduz a sua vida do jeito que você acha necessário, dentro da legalidade, lógico? Então, por exemplo, você quer abandonar tudo, a pessoa não quer mais estar para concurso, eu quero vender minha arte na praia. É um direito seu, tá? Por quê? Porque você é livre. Você tem a capacidade de tomar as decisões da sua vida, tá ok? Isso é soberania. Soberania tem a ver com autodeterminação, independência, tá? Você tem direito de decisão. Aí olha só, então o que seria soberania popular? A soberania popular, ela nada mais é do que é o povo que detém o poder, é o povo que decide como o país vai seguir. É o povo que toma as decisões, tá ok? Professor, não é bem assim que funciona o nosso país. Eu vou te provar que é. Calma. Você entendeu o que é soberania popular? Então, soberania popular significa que o popular vem do povo. Então, é o povo que... Soberania, que decide. É o povo que toma as decisões. Beleza? E essa soberania popular, ou seja, o povo tomando as decisões, o povo decidindo como o Brasil ele vai funcionar, isso é exercido através do que a gente chama de sufrágio universal. Calma, vamos lá. O que é então, professor? Soberania popular eu já entendi. Eu quero agora entender o que é sufrágio, para depois entender o que é sufrágio universal. Sufrágio, senhores, nada mais é do que capacidade de votar e capacidade de ser votado, tá? Todo primeiro lá, de 4 em 4 anos, primeiro domingo de outubro, você vai lá e vai votar, né? Vai exercer o seu direito aqui como cidadão de escolher os seus representantes. Quando você vai votar, você está decidindo quem irá lhe representar na condução aqui do nosso país. Você vai votar no seu deputado federal, você vai votar no seu senador da república, você vai votar no presidente da república, não é isso? Você vai votar no governador do seu estado, você vai votar no prefeito do seu município, no vereador do seu município. Então, senhores, o sufrágio é o direito de votar e também o direito de ser votado. Como assim ser votado? Você pode ser o candidato. Você acha que está apto, você acha que pode contribuir para o país e você decide, por exemplo, se candidatar a vereador no seu município. É um direito seu, desde que você preencha os requisitos que a gente vai estudar.
Então o sufrágio é o quê? É a possibilidade, é através do sufrágio que o cidadão ele participa da vida política do Estado, seja votando ou seja sendo votado. Agora, professor, o que é então o sufrágio universal, que é o que nós adotamos no Brasil? O sufrágio universal ele é o contrário do que a gente chama de sufrágio restrito. O que acontece? Antigamente, senhores, eram todas as pessoas que votavam? Não. Por exemplo, alguns anos atrás, mulheres não tinham direito de votar. Alguns anos atrás, só votavam quem tinham posses, tá? Pessoas que tinham posses, são os coronéis, né? Então, se você era um mero assalariado, ou você era uma mulher e etc., você não tinha direito de votar, muito menos de ser votado. E esse é o sufrágio restrito. Isso não existe mais, graças a Deus, no nosso país. Atualmente nós adotamos o sufrágio universal. O que seria o sufrágio universal? O direito de votar e de ser votado é conferido para todos, desde que, lógico, preencha os requisitos mínimos, né? Eu não posso permitir que um menino de 16 anos queira ser votado, queira se candidatar a presidente da República. Ele não tem maturidade o suficiente para exercer tal função, não é isso? Então eu tenho requisitos mínimos? Tenho. O que o sufrágio universal está falando é que eu não posso restringir a participação de uma pessoa na vida política do Estado pelo gênero, mulher, por exemplo, pela condição econômica, porque é pobre, tá? Pela raça, negro não vai, branco vai. Não, não, não. Sufrágio universal é direito de votar e ser votado, que é conferido a todos, universal. Todos que preenchem os requisitos mínimos previstos na lei. Beleza? Tranquilo. Aí olha só que legal. E também pelo voto direto, né? E secreto. Tá ok? Aqui ele trouxe características, né, do sufrágio, no que tange aí o voto, né? O voto é direto, o voto é secreto. Isso aqui você vai aprender comigo, que tem jurisprudência, que vai cair na sua prova batendo exatamente em cima disso aqui, ó, tá? Mas já já a gente vai falar. Com valor igual para todos. O voto do rico, senhores, ele não vale mais que o voto do pobre, tá ok? Aí ele coloca e nos termos da lei, de acordo com o que é estabelecido na lei, mediante, aí olha só, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Calma, nós vamos trabalhar cada um desses aqui separadamente. Eu vou te mostrar as peculiaridades, os detalhes de cada um. O que eu quero que você entenda primeiro? Olha só, a soberania popular, ou seja, a capacidade do povo de decidir, porque é ele que detém o poder, vai ser exercido como? Como é que o povo decide, professor? O povo decide através do sufrágio universal, não é isso? Capacidade de votar e ser votado, certo? O voto é direto e secreto, com valor igual para todos, e também mediante esses três institutos aqui, ó, plebiscito, referendo e iniciativa popular. E você vai ver comigo que aqui no plebiscito, que eu nem te expliquei do que é, referendo, que eu não te expliquei também o que é, e a iniciativa popular, esses três institutos aqui, o povo ele vai estar decidindo, ele vai tomar o poder de decisão, ele vai realizar o poder de decisão que ele tem de forma direta. Olha que interessante, senhores. Agora você vai começar a entender aonde eu queria chegar após te explicar esses conceitos. Olha que interessante. Se você analisar o artigo 14, ele está falando: o povo é quem tem o poder, que é a soberania popular. E o povo exerce esse poder como? De duas formas. Ele exerce esse poder elegendo representantes, não é isso? Ou se candidatando para que os outros cidadãos o elejam, não é isso? E quando o povo vota e escolhe o seu representante, eu estou diante do que a gente chama de democracia indireta. Por que democracia indireta, professor? Porque não é o povo tomando as decisões diretamente. Eu não tenho tempo para estar votando toda hora sobre projetos de lei que são apresentados. Então, como é que a gente adotou aqui? Eu, como cidadão, eu vou escolher um representante, eu vou votar um deputado federal, vou votar um candidato a senador, você e todo cidadão, ele elege, ele escolhe os seus representantes e o representante decide em em nosso nome. Por isso que eu chamo de democracia indireta. Indireta por quê? Porque não é o povo diretamente decidindo. Ele escolhe alguém para decidir por ele, certo?
Só que aí, se você analisar, o artigo 14 fala soberania popular, né? Ela é exercida, olha lá, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, que é a capacidade de votar e ser votado, voto direto e secreto, com valor igual para todos, democracia indireta, e também, de acordo com o que estabelece a lei, mediante, aí ele fala, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Eu não te expliquei ainda o que é isso, mas plebiscito, referendo e iniciativa popular são formas em que o povo, ele atua diretamente na vida política do Estado. Não é que eu estou indo lá votar em alguém, em um candidato, para decidir por mim. Não. Eu vou decidir diretamente na urna sobre uma determinada questão, sobre um determinado tema, certo? Aí, se o povo está decidindo diretamente sobre a temática, eu tenho o que a gente chama de democracia direta. Vamos lá. Na democracia indireta, o povo escolhe um representante, aí eu vou colocar aqui, ó, deputadozinho lá com a gravata, e esse representante vai tomar as decisões em nome do povo. Aqui é indireta porque o povo não está tomando a decisão diretamente. Ele escolhe um representante para o representante decidir por ele. Já diante do plebiscito, referendo e da iniciativa popular, o povo ele está atuando de forma direta. Ele está tomando a decisão de um certo modo aqui, sem nenhum representante intermediando. Entenderam? Agora vem cá, olha que interessante, No ordenamento jurídico, no ordenamento constitucional brasileiro, nós temos a democracia indireta, né, como regra, e nós temos a possibilidade da democracia direta, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, né? Nós temos outra modalidade também prevista na Constituição que a gente vai falar lá na frente, tá? Mas o que eu quero que você entenda? Como eu tenho tanto a modalidade, a possibilidade de ter a democracia indireta, como também a direta, cuidado com o que eu vou falar cá em prova. O ordenamento jurídico brasileiro e a doutrina entendem que a democracia brasileira, por adotar os dois sistemas aqui, democracia direta e indireta, nós temos aqui uma democracia semidireta. Semidireta. Por que semidireta? Porque ela tem tanto a possibilidade de exercício direto do poder pelo povo, tomada das decisões, como também indireta. Também é chamada, tá, a democracia semidireta de democracia participativa. Tá, ok? Pode cair na sua prova assim. A democracia participativa é o quê? Significa que nós temos tanto a possibilidade da democracia indireta, quando o povo elege alguém para lhe representar, como a democracia direta, quando o povo toma decisão sem nenhum representante, já de forma direta. Beleza até aqui? Fácil? Tranquilo, não é isso? Beleza. Aí, olha só. Já falei dos conceitos, né? Eu quero só que você tome cuidado com isso aqui. Na verdade, não é porque eu sou professor, especialista em direito constitucional, sou cientista político também, sou pós-graduado em ciência política, que eu falo isso, tá? É como cidadão. O direito constitucional, principalmente essa parte aqui de direitos políticos, poderes legislativo, executivo e judiciário, isso aqui tinha que ser trabalhado nas escolas. O que me fez criar esse projeto aqui não foi só preparar gratuitamente jovens que têm vontade de crescer na vida, passar no concurso público e não tem condição econômica para arcar com os custos. Não. Foi também possibilitar que as pessoas tenham conhecimento básico de Estado, tá? Porque se todo cidadão soubesse do que eu vou falar agora, tá? Com certeza a nossa nação seria diferente. Presta atenção no que está escrito na Constituição, aqui no artigo 1º, tá? Parágrafo único. Todo poder emana do povo. Quem detém o poder é o povo, não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito. O presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado federal, o senador da república, o deputado estadual, todos eles são escolhidos por nós. Então quem colocou aquele cara lá sentado naquela cadeira para tomar as decisões políticas, jurídicas, públicas, né, do nosso país, tá? Fomos nós. Então o povo é que tem o poder. O poder emana do povo. Aí como é que o povo exerce? Que o exerce por meio de representantes eleitos. Aí é democracia indireta ou diretamente.
nos termos dessa Constituição, a exemplo do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Perfeito. Ótimo. Já falei do sufrágio universal, beleza. Agora eu vou te explicar o que vem a ser esse tal de plebiscito, o que vem a ser esse tal de referendo e o que vem a ser essa iniciativa popular, tá? Bem simples, tá, senhores? O plebiscito, assim como o referendo, você vai ver já, é uma consulta, consiste em uma consulta popular, tá? Como assim? O povo é consultado sobre uma determinada matéria, uma determinada questão. Só que olha que interessante, o que é o plebiscito? Plebiscito começa com P, e esse P é de prévio, antes. No plebiscito, eu vou consultar o povo acerca de uma matéria antes da lei ou ato administrativo já estar constituído, já está elaborado, tá? Eu vou perguntar, vou consultar o povo o que eles acham sobre a matéria sem ter elaborado toda uma lei, tá, sobre aquela temática. Primeiro eu quero ver o que o povo acha, para com base no entendimento do povo, elaborar um projeto de lei e tratar daquela matéria, tá ok? Então presta atenção, olha o segredo. Plebiscito começa com P, P de prévio. Prévio é sinônimo de antes. Antes de elaborar a matéria, antes de realizar o ato administrativo, antes de constituir a lei, eu pergunto para o povo o que eles acham sobre aquilo ali, tá ok? Olha só, poderá ser utilizado sempre que o Congresso Nacional realizar a convocação popular, tá? Porque isso aqui é um ato discricionário do Congresso. Agora, cuidado, presta atenção. Porém, há casos em que a realização do plebiscito é obrigatória, ou seja, não é o Congresso que vai, vou convocar o plebiscito ou não. Em regra, o Congresso é que decide. Vamos submeter isso à consulta do povo ou não? O Congresso tem essa decisão, convoca ou não convoca, em regra. Mas existem situações em que o Congresso é obrigado a convocar o povo e submeter, né, a essa consulta popular se a temática, tá, estiver essa exigência prevista na Constituição. Professor, quando é que é obrigatório, por exemplo, eu ter a convocação aí de plebiscito? Olha aqui que legal. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, cuidado, mediante aprovação da população diretamente interessada, não é todo o povo brasileiro, é só a população diretamente interessada, tá? Através de plebiscito, ok? Então olha só que interessante, o que eu estou te explicando aqui. É possível eu ter um estado brasileiro e eu pegar um pedaço desse estado aqui e criar um outro estado? Isso é possível? Claro que é. Isso ocorreu com Tocantins. Tocantins era território do estado de Goiás, para quem não sabe. O estado de Goiás era muito maior. Pegaram um pedaço do estado de Goiás e criaram um novo estado, o estado do Tocantins. É possível dois estados se juntarem? É possível. Eu pego aqui um exemplo, tá? Eu pego Goiás e Minas. Vão se juntar e vai virar o GOME. Goiás e Minas vai virar GOME, novo estado. É possível? É possível. É possível desmembrar? Pegar Goiás enorme, tirar um pedacinho e criar um outro estado? É possível também, não tem problema. Só que cuidado. Todas as vezes que eu for fazer essa dinâmica aqui, juntar estado com estado criando um terceiro, pegar um pedacinho de um estado e criar um outro estado, toda vez que eu for fazer isso, tá, que é feito pelo Congresso Nacional através de lei complementar, é obrigatório a consulta popular do povo interessado. Vamos lá. O que o povo do estado do Rio de Janeiro tem a ver com o fato de retirar um pedaço do território do estado de Goiás e constituir um outro território, um outro estado chamado Tocantins? Eles não têm nada a ver com isso. Então eu não consulto o povo do Rio de Janeiro, eu vou consultar o povo interessado, o goiano, certo? Só para vocês terem noção, em 2011, se eu não me engano, em 2011, nós tivemos um plebiscito no Pará. Eles tinham uma ideia de pegar um pedaço do Pará e criar um outro estado.
alguma coisa assim, tá? E o povo, né, do Pará não aceitou, tá? Se você aí é do Pará e tá assistindo, deixa um comentário aí. 2011 isso ocorreu, tá? O povo não gostou, não concordou e no plebiscito ali, na consulta popular, não concordaram. E isso aqui é a mesma coisa para município, tá? Se eu quero criar, se eu quero incorporar, fundir, desmembrar municípios, assim como os estados, tá? Isso aqui se faz por lei estadual, tá? Dentro do período determinado por lei complementar federal, isso que a gente vai ver lá na frente, ó, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma junção do município, dar um exemplo aqui, município de Cidade Ocidental com o município de Valparaíso, são municípios do estado de Goiás, tá? Eu vou ter que fazer um plebiscito, tá? Vou ter que consultar qual povo? O povo diretamente interessado, tá ok? Tranquilo? Beleza. Criar território, quero criar um território, tem que ter plebiscito, tá ok? Então, o que eu quero que você entenda? Vamos por partes. Eu quero que você entenda até aqui que o plebiscito ele é uma consulta popular anterior, antes, tá? Da realização do ato administrativo ou da elaboração, né, da constituição da lei. Tranquilo? Beleza. Quem é que vai convocar o plebiscito? Congresso Nacional, tá? Na maioria das vezes, esse ato ele é discricionário. O que significa isso? O Congresso Nacional convoca se ele achar necessário, se ele achar oportuno, se ele achar conveniente, tá? Mas existem situações em que aqui é vinculado. O que é vinculado? Aí não é mais discricionário. Não é que ele convoca se ele quiser. Ele tem que convocar. E eu te dei 3 exemplos aqui. Para criar território, para desmembrar, criar novo estado, fundir estado ou município, tá? Todas essas 3 situações aqui é obrigatório o plebiscito, a consulta popular. Beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo, professor. Agora eu quero saber o seguinte. Já falei, né, que é de competência do Congresso Nacional, né, convocar plebiscito, não é isso? Agora, nós vamos falar de referendo. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pessoal, me dá um exemplo aí, o plebiscito mais famoso que ocorreu no Brasil, tá? Em 1993. Quem é mais velho aí sabe do que eu tô falando. Em 1993, o Brasil, ele realizou um plebiscito, que é uma consulta popular, para verificar se nós queríamos continuar sendo uma república ou transformar o Brasil em uma monarquia, e também se nós queríamos continuar com o sistema presidencialista ou mudar para o parlamentarista, certo? Isso aqui foi feito, essa consulta popular foi feita em 1993, tá? E nós decidimos por continuar com a república e continuar com o sistema de governo presidencialista, tá ok? Beleza? Perfeito. Pessoal, para a prova tem que saber o quê? Você tem que saber suas características, pode confiar em mim, tá? Plebiscito é antes. Referendo. Referendo é o contrário. Também é uma consulta popular, tá? Só que ela ocorre após já estar constituída a lei. Então, olha que interessante. Referendo não começa com R? R de ratificar. Como assim, professor? No plebiscito, eu consulto o povo sobre uma temática, mas eu não elaborei nada ainda. O que vocês acham? E aí, pessoal? Vamos continuar república ou vamos transformar em uma monarquia? Não tem nada feito ainda, é só uma dúvida. O que vocês acham? Quero ver a opinião de vocês. Porque se a maioria decidir pela monarquia, aí a gente elabora aqui o material, vai ter que alterar muitas coisas, tem que alterar inúmeros dispositivos, né? Não só na Constituição como na lei, porque aí o sistema muda completamente. Mas foi feito antes, essa consulta ela é anterior, não é isso? Já, isso lá no plebiscito, já no referendo ela é posterior, cuidado, eu elaboro, eu constituo a lei e aí eu submeto a consulta do povo. Fala, e aí, o que vocês acham disso aqui? Certo? Então, olha, e aí detalhe, tá? De quem é a competência? Também é do Congresso, só que toma cuidado com peguinha. Tá caindo em prova, o pessoal tá errando. O Congresso, ele convoca plebiscito. Quando eu falo de referendo, o Congresso, ele autoriza o referendo. Então, olha só.
O Congresso Nacional ele vai autorizar o referendo e vai convocar o plebiscito, tá? Cuidado com as nomenclaturas aqui, beleza? Tranquilo? Mas o que você precisa saber é que o plebiscito ele é prévio, enquanto que o referendo ele é posterior, por isso que você vai ratificar. Tá ok? Beleza? Fácil? Professor, você falou para mim que o plebiscito ele tem algumas situações em que ele é obrigatório. A Constituição estabelece a obrigatoriedade da realização do plebiscito, né? Criação de um novo estado, um novo município, de um território, ok. Existe alguma situação em que é obrigatório o referendo? Não, tá? Na Constituição eu não tenho estabelecido nenhuma hipótese em que é obrigatório o referendo, tá? O Congresso Nacional, se ele achar plausível, se ele achar necessário, ele realiza aí, né? Ele vai autorizar essa consulta popular, tá? Do referendo, beleza? Nós já tivemos referendo no Brasil? Já, o mais famoso de todos, sem dúvida, é o do Estatuto do Desarmamento, que ocorreu lá em 2005, tá? A população ela foi consultada acerca do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. Eu já vi muita gente falar besteira disso aqui, tá? O que acontece? O artigo 35 ele falava o seguinte do Estatuto do Desarmamento, que a população, né, não poderia ter acesso, ou seja, está proibido a venda de arma de fogo e munição para a população, tá? Salvo nos casos em que a função exercida por aquela pessoa justificasse o uso, ou seja, agentes de segurança pública, né? Beleza. Isso aqui a população foi consultada acerca disso, e a população decidiu pelo quê? Pelo não, tá? A população decidiu que pela não proibição da venda de arma de fogo e munição para a população. Ué, professor, mas peraí, eu não consigo comprar uma arma de fogo. Ei, presta atenção. Você, para ter acesso à arma de fogo e munição, você precisa de autorização, correto? Que é o porte de arma de fogo, a posse legal de arma de fogo. Se você conseguir o porte, você consegue comprar uma arma de fogo, você consegue comprar munição, correto? O que o artigo 35 estaria falando é que, se fosse aprovado, seria o seguinte: não existe possibilidade. Só vai ter acesso à arma determinadas categorias, determinados agentes públicos. A população não teria acesso à arma. E não é isso que acontece. Você consegue tirar o seu porte de arma de fogo? Se você preencher os requisitos, você consegue, sem ser agente de segurança pública, certo? Então a população decidiu pelo não. O não o quê? Pela não proibição da venda de arma e munição, apesar do nome ser Estatuto do Desarmamento. Beleza? Tranquilo até aqui? Aí olha só, pessoal, presta atenção, e eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Nós estamos falando aqui das três principais modalidades aqui de participação direta do povo, que é o plebiscito, o referendo, e agora vamos falar da iniciativa popular. Professor, sobre o plebiscito e referendo, o que mais cai em prova? Sem dúvida, senhores, é só esse peguinha besta. O plebiscito ele é anterior e o referendo ele é posterior, após, tá? Beleza. O que mais cai disparado? Iniciativa popular. Esse aqui, sem dúvida, tá? Das três modalidades aqui de democracia direta, dos três instrumentos de democracia direta previstas aqui no dispositivo constitucional que nós estamos estudando, sem dúvida, iniciativa popular é que mais cai em prova. Então, vamos com calma para analisar. Professor, o que seria iniciativa popular? Olha o nome, iniciativa, senhores. Iniciativa vem do quê? Iniciar algo. Existe uma coisa que nós estudamos lá no Poder Legislativo, que é o processo legislativo, né? O procedimento que eu tenho que adotar para criar uma espécie normativa. Quem é que vai iniciar esse processo legislativo? Existe a possibilidade do cidadão ele iniciar, né, o processo legislativo? Existe, através da iniciativa popular. Opa, professor, então quer dizer que eu posso ir lá amanhã na Câmara e apresentar um projeto de lei? Não é bem assim. Por quê? Porque a iniciativa popular, ela, apesar de existir, ela traz requisitos muito complexos que você tem que cumprir. Então, olha só que interessante isso, tá? Olha só que interessante isso aqui, ó. Olha o que está previsto na Constituição. A iniciativa popular, que é o quê? O povo. Iniciativa, iniciando o processo legislativo
de uma lei, apresentando um projeto de lei, seja lei ordinária ou seja lei complementar, tá ok? Tranquilo até aqui? Ótimo. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei. Vamos até aqui. Então, primeiro, vamos lá. Como é que eu faço a iniciativa popular? O povo vai apresentar projeto de lei. Aí quando eu falo projeto de lei, tem que ser projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. Tanto faz. O povo apresenta projeto de lei aonde? Qualquer lugar? É no Senado? Não. O povo tem que apresentar o projeto de lei na Câmara dos Deputados. Correto? Tá, mas olha só. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, assinado por, é um grande abaixo-assinado, tá? Assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Vamos até aqui. Então, olha que interessante. Não basta você sozinho lá apresentar. Você vai ter que alcançar, primeiro requisito. Requisitos. Você vai ter que alcançar a assinatura de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. O eleitorado de todo o país. Cuidado com peguinha. A banca vai colocar que você precisa da assinatura de, no mínimo, 1% da população brasileira. Errado. Eleitores. Tá? Como assim, professor? Não é a mesma coisa? Não, minha filha, eu tenho uma filha chamada Júlia. Ela vai fazer 15 anos agora em abril. A minha filha, ela é povo, ela é população, mas ela não é eleitora ainda. Você tem que alcançar 1% no mínimo dos eleitores do Brasil. Não é 1% da população. Porque se fosse 1% da população, minha filha poderia assinar. Ela iria ser contabilizada, né, a assinatura dela. Só que como ela não é eleitora, com o que está previsto aqui na Constituição, ela não é contabilizada. Tem que ser 1% dos eleitores, não é da população, certo? Ótimo. Só isso, professor? Não. Esse 1% dos eleitores aqui, a assinatura de no mínimo 1% desses eleitores nacionais tem que estar distribuídas no mínimo em 5 estados. Então não adianta, e aí contabiliza o DF, tá? Então não adianta você alcançar, vamos imaginar que 1% do eleitorado nacional corresponda a 1 milhão de eleitores. Você não pode colher 1 milhão de assinaturas só no estado de São Paulo. Tem que estar distribuído no mínimo em 5 estados, aí eu conto o DF. Então tem que ter assinatura da população lá, né, do eleitor de Goiás, Minas, São Paulo, Pará, Paraná, tá ok? Tem que estar no mínimo em 5. Aí cuidado, presta atenção. E cada um, sendo que cada um desses estados, cada um dos estados, contabiliza DF, deve alcançar no mínimo 0,3% dos seus eleitores. Parece muito confuso, mas não é. Deixa eu te explicar o porquê disso para você não decorar e aprender. O brasileiro ele é muito metido esperto. Então o que a Constituição está falando? Olha, você povo, vocês brasileiros, vocês querem apresentar um projeto de lei? Bacana, podem. Só que vocês têm que conseguir a assinatura aí de pelo menos 1% do eleitorado nacional. 1% de todos os eleitores do Brasil. Beleza. Só que não basta 1%, né, dos eleitores nacionais só em um estado. Pegou as assinaturas só de São Paulo? Não, tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados. Aí o que o malandrinho poderia fazer? Ele poderia pegar, um exemplo. Nós não demos um exemplo aqui que 1% corresponderia a 1 milhão de eleitores? O cara pegou 999 mil, certo? 996 assinaturas em São Paulo. Aí pegou uma em Goiás, uma no DF, uma na Bahia e uma no Paraná.
Ele burlou a intenção da Constituição? O que a Constituição está querendo aqui é o quê? Que já que é um projeto de iniciativa popular, tem que ter concordância do povo brasileiro no geral. Não é isso? Aqui ele burlou o sistema. Falou, não, vocês pediram o quê? 1% do eleitorado nacional. Consegui alcançar, tive 1 milhão de votos. Está distribuído em 5 estados da F. Está aqui, ó, São Paulo, onde eu peguei 999.996. Peguei um Goiás, né? Pará e Paraná, por exemplo. E aí? Ele burlou. Por isso que eu tenho o terceiro requisito. Cada um desses estados e do DF, cada um desses 5 exigidos aqui, tem que alcançar, no mínimo, 0,3% dos seus eleitores. Então, uma assinatura do estado de Goiás não conta. Eu tenho que alcançar mais de 0,3% de todos os eleitores do estado de Goiás. Vamos imaginar que todos os eleitores do estado de Goiás, né, correspondem ao valor X. Eu tenho que alcançar 0,3% de todos esses aqui. Então, uma mera assinatura no estado não vai dar certo. Os senhores entenderam? Tranquilo até aqui? Fácil? Beleza. Aí olha só. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Tem que estar distribuída essas assinaturas em pelo menos 5 estados, tá? Contabiliza o DF, com não menos de 0,3%, 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Beleza? Tranquilo? Professor, nós já tivemos projeto de lei de iniciativa popular? Já. A lei da ficha limpa, por exemplo. A lei da ficha limpa, ela foi fruto de iniciativa popular, tá? Foi a iniciativa desse projeto aqui, que alcançou 1% da assinatura, alcançou a assinatura, né, de 1% do eleitorado nacional, foi distribuído em mais de 5 estados, foi iniciado por um movimento de um juiz, tá ok? E aí essa lei da ficha limpa, ela estabelece, dentre outras regras, que candidatos com a cargo eletivo, com condenação em tribunais coletivos, né, não poderiam se candidatar, tá ok? Mas isso aqui é matéria pra gente trabalhar lá na frente em direito eleitoral, tá ok? Beleza, tá aqui? Ótimo. Agora vem cá. Então, senhores, para finalizar esse bloco, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Essa base, ela é fundamental, tá? O que eu te expliquei? Eu te expliquei que quem detém o poder é o povo. Nós é que temos o poder. O poder emana de nós. Agora, como é que o povo ele exerce o poder? Ele exerce de forma indireta, quando ele vota, quando ele exerce o sufrágio universal, quando ele vota ou se candidata para ser votado, né, escolhendo seus representantes. Como esses representantes é que vão decidir por nós, essa democracia é chamada de indireta. Mas também o povo exerce o poder diretamente. Aí eu chamo de democracia direta. Como, professor? A título de exemplo, através do plebiscito, que é uma consulta popular antes da realização do ato administrativo ou da elaboração da lei, referendo, que também é uma consulta popular, só que diferentemente do plebiscito, ela é realizada após a elaboração, não é isso? Tanto é que o artigo 35 lá do Estatuto do Desarmamento foi um referendo, por quê? Porque já estava feito. Eles apresentaram, olha o artigo 35 aqui, o que vocês acham? Entendeu? E iniciativa popular. Agora, cuidado. A iniciativa popular significa que o povo, se alcançar mais de 1%, da assinatura de mais de 1% dos eleitores nacionais, esse 1% sendo distribuído em pelo menos 5 estados ou DF, sendo que cada um conseguiu alcançar 0,3% dos seus respectivos eleitores. Isso aqui faz com que o projeto de lei seja apresentado à Câmara dos Deputados. Não significa que virou lei. A Câmara dos Deputados vai ter que votar, não é isso? Vai mandar para o Senado Federal, casa revisora, lá no Senado tem que ser aprovado, tá? E aí eu sigo com o processo legislativo, tá ok? Beleza? Então, a iniciativa popular, ela permite que o povo apresente projeto de lei. Não é que virou lei. A Câmara tem que concordar. A tendência é que
os projetos de iniciativa popular eles passem. Por quê? Sejam aprovados. Por quê? Porque se o povo conseguiu a assinatura de 1% dos eleitores, qual é o deputado, o senador que quer votar contra isso aqui? Então falar, olha, o povo está se unindo demais, então assim, não quero perder voto na próxima eleição. Entenderam? Beleza. Toma cuidado com peguinha, tá? Toma cuidado com peguinha, poucos professores falam disso. Quando eu falo de iniciativa popular, eu estou permitindo que o povo apresente projeto de lei. Projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar. A pergunta é, eu posso ter iniciativa popular para alterar a Constituição Federal? Ou seja, o povo apresentando PEC, proposta de emenda constitucional? Não, não existe previsão de iniciativa popular para alterar a Constituição Federal. O povo consegue se reunindo, preenchendo os requisitos, 1% do eleitorado nacional, distribuindo em pelo menos 5 estados, 0,3% dos eleitores de cada um desses estados, consegue apresentar projeto de lei. Lei ordinária ou complementar. Não consegue apresentar proposta de emenda constitucional. Tá ok? Então, se 50% de todo o eleitorado nacional conseguir assinatura de 20 estados, tá? Sendo que em cada um eu consegui 20%. Olha aqui, passou demais os requisitos. Mas aqui eu estou querendo alterar a Constituição. Não vai ser aceito porque não tem competência o povo para isso, apesar de ser o detentor do poder. Ué, pessoal, mas se eu sou o detentor do poder, por que eu não posso alterar a Constituição? Porque nós adotamos, tá? A democracia, apesar de ter a democracia direta, nós adotamos a indireta, tá? Então, como é que funciona? O povo tem o poder, mas ele escolhe representantes, deputados, senadores, etc. E esses representantes vão apresentar, se tiverem competência, tá? A proposta de emenda constitucional, tá ok? O povo diretamente não consegue. Beleza até aqui? Fácil, senhores. Todo mundo entendeu? Então, tranquilo. A partir do próximo bloco, nós vamos trabalhar a capacidade eleitoral ativa, tá? Ou quais são os requisitos para eu votar? Quem pode votar? Depois nós vamos estudar a capacidade eleitoral passiva. E aqui eu tenho várias jurisprudências, tá? Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Você não pode perder o próximo bloco. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, tá com alguma dúvida, manda nos comentários aqui, escreve, tá? Que eu vou ler e vou tirar a dúvida de todos vocês. Mas é bem tranquilo esse tema, tá? Os próximos blocos são mais interessantes. Esse aqui é um pouquinho mais teórico. Beleza? Aguardo você no próximo bloco. Um grande abraço.